Você acha que o leite é realmente um vilão para a sua saúde? Então hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre intolerância à lactose. O que vem a ser intolerância à lactose? É uma condição em que há uma dificuldade na digestão, na quebra do açúcar do leite, que é a lactose. Então, a exposição de quantidades variadas, pode variar de paciente para paciente, pode causar distensão abdominal, gases, diarreia, um desconforto, uma sensação de inchaço, e a quantidade de leite ou de lactose a que o paciente precisa ser exposto para ter sintomas, isso é muito variável. Detalhe, é muito diferente a alergia à proteína do leite. Quem tem alergia à proteína do leite, pequenas quantidades de leite podem ocasionar vários sintomas, sejam eles refluxo, diarreia, sintomas respiratórios, alergia cutânea. Então isso é outro assunto. O que eu estou falando é de intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. A intolerância à lactose ela é dividida em três classificações. Uma deficiência genética, hereditária, que é muito rara. Uma deficiência adquirida secundária, alguma outra condição intestinal, doença de Crohn, doença celíaca. Então, o paciente que tem uma outra condição intestinal também pode ter uma dificuldade com a lactose secundária, a doença de base que ele tem. E a mais comum, que é a adquirida primária. Então, o paciente tem uma saúde intestinal e acaba desenvolvendo algum grau de intolerância à lactose. Estudos mostram que isso pode ocorrer em até 70% da população. Os sintomas ocorrem pela não digestão adequada da lactose, que é o açúcar do leite, e essa má absorção da lactose gera uma entrada de água por efeito osmótico no intestino. Então, as fezes ficam mais aquosas, isso gera distensão, gases, um incômodo, um desconforto e pode causar até diarreia. A lactase, que é a enzima que quebra a lactose, ela está nas vilosidades intestinais. E é natural que ao longo da vida, na idade adulta, a gente chega a ter uma redução da atividade da lactase que chega a ser de 5 a 10% que a gente tem quando é bebê e está na amamentação. Então é natural que a gente tenha uma redução da atividade da lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Mas a exposição prolongada ao leite ou a retirada dele da dieta não influenciam na sua capacidade de continuar ou não digerindo a lactose. O diagnóstico ele pode ser feito com o teste de tolerância oral, em que o paciente ingere 50 gramas de lactose e a gente mede a glicemia do paciente, a glicose, e vê se ele consegue quebrar essa glicose. E também pode ser utilizado um teste respiratório, em que o paciente ingere a lactose e é medido o hidrogênio da respiração 3 a 4 horas depois. Os dois testes têm tanto falsos negativos quanto falsos positivos. Então, as bactérias do intestino, elas ajudam na digestão da lactose. Então, isso também pode alterar o resultado dos testes. Então, a gente tem que se basear muito no sintoma do paciente. O paciente toma leite, alimentos que tenham muita lactose e tem sintomas de gases, diarreia, distensão, é uma indicação forte de que ele tem intolerância à lactose. Lembrando que o leite é o principal alimento que contém cálcio. E a gente tem que ter uma ingesta boa de cálcio ao longo da vida para garantir a nossa saúde óssea. Baixa ingesta de cálcio ao longo da vida aumenta a chance de osteoporose no futuro. Então existem tabelas de necessidades nutricionais diárias de cálcio, que variam de 700 a 1.200 mg de cálcio por dia, dependendo da idade e do sexo. Então saiu um artigo recente falando de quais seriam as melhores dicas para os pacientes que têm intolerância à lactose. E uma coisa muito importante, pessoal, reduzir o consumo do leite, não necessariamente cortar a lactose. Um estudo importante mostrou que os pacientes que têm intolerância, eles conseguem ingerir até 240 ml de leite com lactose por dia, que equivale a mais ou menos 12 gramas de lactose. Como o leite é o alimento que mais contém cálcio, se o paciente conseguir ingerir 240 ml de leite por dia sem ter sintomas de diarreia, náusea, desconforto, isso já vai ser uma coisa muito boa. Outra dica importante, usar os produtos com lactose já pré-hidrolisada, queijo, leite, sorvete, que tem bastante no mercado hoje em dia, né? Consumir o leite com uma refeição também diminui e atrasa o sintoma do desconforto abdominal. O próprio iogurte com lactose mesmo, ele também pode ser mais tolerado do que o leite. Então, o paciente pode utilizar
o iogurte, as bactérias intestinais vão ajudar na digestão, observar os sintomas. O importante é a gente sempre observar o sintoma do paciente. Pode ser utilizada a lactase também, que é a enzima que ajuda a quebrar o leite. Com relação às fontes de cálcio sem lactose, quais seriam elas? Brócolis, figo seco, camarão, leite de soja. Se você for tirar o leite ou a lactose da sua vida, importante é aumentar a ingesta deles. Porém, você tem que ingerir uma grande quantidade para atingir a necessidade mínima diária de cálcio por dia. Por exemplo, brócolis. Tem que ingerir 226 gramas de brócolis para ter 60 miligramas de cálcio. Ou 85 gramas de camarão para ter 125 miligramas de cálcio. Enquanto que um copo de leite vai ter aproximadamente 240 miligramas de cálcio. Então, é muito complicado a gente tirar a lactose, tirar o leite. Tira o leite. Todo mundo tira o leite, então. Isso é muito complicado. Dietas com restrição de leite tem que levar em consideração a quantidade de cálcio do dia. Esse paciente, pela idade, pelo sexo, é uma mulher pós-menopausada, ela precisa de mais cálcio. Então tem que fazer reposição com comprimidos, com suplementos. Certo, pessoal? Então, muito cuidado com o modismo. Não é legal tirar a lactose de todo mundo. Se o paciente tiver intolerância à lactose, ainda pode manter algum grau de ingesta de leite com lactose, desde que ele não tenha sintomas. Então, a gente achava que antes tinha que cortar a lactose de todo mundo. Um estudo importante mostrou que não. Pode utilizar iogurte, pode utilizar a enzima ou comprar o sem lactose, os leites de aveia, leite de soja, mas é importante sempre pensar na tabelinha da necessidade diária de cálcio para cada paciente, individualizar o tratamento e a dieta, tá bom? Um abraço e até mais!